Aprender sempre, quinto ano, ensino fundamental, língua portuguesa, atividade 1. Antes de começarmos, coloque o nome da escola, nome do aluno, data e turma. Atividade 1. Leitura de infográfico. O infográfico é um importante recurso utilizado em texto jornalístico ou de divulgação científica. Conseguir compreendê-los é extremamente necessário no cenário atual. Nessa atividade, você irá analisar o infográfico e responder as questões a seguir. O título do gráfico: Gripe A em números. Casos e mortes pelo vírus na capital paulista. 1965 foi o número de casos de gripe A em 2009. 130 foi o número de mortes provocados pelo vírus em 2009. Casos. Em 2010 foram 30, 2011 14 e 2012 48 casos. 2013 252 casos. Essas são as informações que nós temos do lado esquerdo. No lado direito, nós temos as informações sobre óbitos. Em 2010, 0. 2011, 0. 2012, 9 mortes. E 2013, 28 mortes. Sai gripe. Veja quais são as principais formas de prevenção contra o vírus e o que fazer no caso de suspeita de contaminação. O que é? Uma doença respiratória aguda causada pelo vírus da gripe A, H1N1. Sintomas: os mesmos de uma gripe comum: febre alta, tosse, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, coriza e irritação nos olhos. Transmissão: pode ocorrer por contato direto com o muco do doente ou inalação das gotículas emitidas pela pessoa contaminada. Prevenção: a vacinação é o método mais eficaz, mas nunca será 100% de sucesso. Evite levar as mãos aos olhos, ao nariz e à boca. Lave sempre as mãos com água e sabão ou com álcool. Cubra a boca na hora de tossir ou espirrar. Evite contato com doentes e, se adoecer, fique em casa. Há pouca evidência de que máscaras de proteção sejam úteis para evitar a transmissão. O que fazer quando há suspeita de contaminação pela gripe? Procurar atendimento o mais rápido possível. O remédio só funciona se sua primeira dose for tomada até 48 horas após a contaminação. Vamos praticar? Qual é o assunto do gráfico que nós acabamos de analisar? Dois. Qual é o título do gráfico? 3. Onde os dados do gráfico foram coletados? Então, vocês vão responder essas 3 questões e depois nós vamos fazer a correção. Então, a número 1, a resposta. Qual é o assunto do gráfico? A gripe A, H1N1. Então, nós analisamos lá que estava falando sobre o quê? Os números de casos, a transmissão, como se prevenir, número de óbitos, entre outras informações que vocês podem estar colocando aí. Número 2. Qual é o título do gráfico? A gripe A em números. 3. Onde os dados do gráfico foram coletados? Então, lá no nosso infográfico tinha a fonte, que era a Folha de São Paulo, né?
A publicação foi do dia 18 de maio de 2013. 4. O que é gripe A? 5. Quem deveria tomar a vacina da gripe A em 2013? 6. Qual foi o número de casos da gripe A em 2010? A correção. 4. O que é gripe A? Uma doença respiratória aguda causada pelo vírus da gripe H1N1. 5. Quem deveria tomar a vacina da gripe A em 2013? O governo fez um levantamento do público que seria beneficiado por essa vacina, porque nós sabemos que não tinha para todo mundo. Então, nesse grupo tinha pessoas com mais de 60 anos, paciente com câncer, profissionais da saúde, gestantes, entre outros, né, que nós sabemos que possuem a saúde mais delicada e que poderiam ter complicações no futuro caso fossem contaminados com essa gripe. 6. Qual foi o número de casos da gripe A em 2010? Segundo o nosso infográfico, 30 casos. 7. De acordo com a leitura do infográfico, responda V para afirmações verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Foram registrados no ano de 2009 1.965 casos de gripe A na capital paulista. E aí, verdadeiro ou falso? Podem responder. B. Os dados do ano de 2013 referem-se ao período de janeiro a 17 de maio. C. Foram registrados 62 casos a mais de gripe A no ano de 2012 do que o número de casos registrados em 2011. D. No ano de 2010, foram registrados 16 casos de gripe A mais do que o número de casos registrados em 2011. Levar as mãos aos olhos é uma maneira de se proteger da gripe A. F. Com certeza, o número de casos de gripe A registrados na capital paulista em 2013 vai superar todos os casos registrados na cidade entre 2010 e 2012. G. Os sintomas da gripe A são os mesmos de uma gripe comum. H. O remédio que cura a gripe A só funciona até 24 horas após a contaminação. Então, vocês vão colocar letra V quando for verdadeira a informação e F quando for falsa. 8. De acordo com o que você tem ouvido sobre a atual situação do mundo com o Covid, coronavírus, e o que acabou de ler sobre H1N1, em sua opinião, há semelhanças entre H1N1 e coronavírus? Quais? Então, de acordo com o infográfico, vimos lá as informações da gripe A, H1N1, vimos como é transmitido, como se prevenir. E agora, comparando com o coronavírus, vocês vão poder estar escrevendo aí quais são as semelhanças que existem entre as duas. Vamos lá para a correção. Então, olha a correção aí, em vermelho, o V para verdadeiro, F para falso e a número 8, citei algumas. Os sintomas são parecidos, né, entre H1N1 e o coronavírus, a prevenção, e as duas são doenças o quê? Respiratórias aguda. Façam a correção aí. Fim da primeira atividade, até a próxima. Não esqueçam de se cuidar. Beijos e abraços.